Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal É Social sobre o Estatuto do Idoso, a nossa continuidade. Parabéns para você que está seguindo até aqui, né? Espero que esteja ajudando. E para você que está aqui a primeira vez também, seja bem-vindo. Esse é um canal, para você que não sabe, é um canal para auxiliar você, né? Nos seus estudos, você que está estudando para um concurso, ou você que está na sua graduação, precisa fazer um trabalho, né? Isso é um auxílio, né? Estou fazendo assim, passando material para você de uma forma mais, mais simples, né? Uma forma mais resumidamente possível para vocês, tá? Espero que continuem aí, assistam os vídeos, deixe seu like, se gostou se inscreve, se você não é inscrito ainda, tá? E para você não custa nada e para mim ajuda muito. Então, vamos lá continuar o nosso vídeo, nossa seleção aqui do Estatuto do Idoso? Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Agora, eu vou falar para vocês sobre o capítulo 8 do Estatuto do Idoso, que fala sobre a assistência social, tá? O artigo 33, assistência social aos idosos será prestada de forma articulada conforme os princípios da Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais normas. Artigo 34. Os idosos a partir de 65 anos que não possuam meios para prover sua subsistência, nem tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo. É o tal do BPC, que o pessoal fala, né? Benefício de prestação continuada, que é o benefício de um salário mínimo para os idosos que não têm renda, não tem como se manter e a família também não tem condições, né? Então, é o benefício de prestação continuada, tá bom? Artigo 35. Todas as entidades de longa permanência ou casas-lar são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada. Então, essas casas, esses abrigos, asilos, né, essas instituições devem fixar um contrato, tá, junto com o idoso sobre os serviços prestados, tá? Não é só ficar com o idoso lá e, né, recebe o dinheiro, fica com o cartão do INSS da pessoa, do idoso, né? Não, tem que ter um contrato, né? Tudo regido pelas normas, tudo bonitinho, tá? Com as obrigações legais, tudo certinho. E esse contrato deve ser, se o idoso não tem condição, né? Se ele não é, vamos supor, se ele não é capaz para assinar esse contrato sozinho, deve ser assinado por um representante, um responsável legal dele, tá? Ainda no artigo 35, no parágrafo 2º, fala que o Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal de Assistência Social estabelecerá que essas entidades não devem cobrar mais de 70% dos benefícios do idoso, da aposentadoria, o benefício que o idoso receba. O idoso, a família deve ficar atentos a isso, então, né? E que não deve ser cobrado mais de 70% da renda do idoso, certo? Vamos agora ao capítulo 9, tá bom? Que fala sobre a habitação. Artigo 37. O idoso tem direito à moradia digna no seio de sua família ou desacompanhado de seus familiares, quando assim desejar, tá? Ou em instituição pública ou privada. Então, o idoso ele tem o direito de escolher, né? Com quem ele vai morar, aonde ele vai morar, se é com alguém na família, se é sozinho, se ele tiver condições para isso, né? Ou se ele quer ir para o abrigo, porque existem casos que o próprio idoso, às vezes pede, não, eu quero ir para uma instituição, quero ir para o asilo, né? Fala que, não vou dar trabalho para vocês e tal. Então, cabe ao idoso escolher, ele tem esse direito, certo? E o artigo ainda diz que todas as instituições de atendimento do idoso é obrigada a manter aquela identificação, aquela placa na frente, né, aquela placa da identificação externa, falando que ali é uma instituição de abrigo de idosos, né,
uma casa-abrigo de idosos. Caso não seja cumprido isso daí, pode correr o risco de interdição, né? Tá, né? Perante a lei, né? Perante o estatuto, isso pode ter essa pena de interdição. O artigo 38. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição do imóvel. Então, nos programas habitacionais, né, do governo, do município, ou no caso se ele financiar né, um imóvel, então ele tem prioridade, né, na aquisição do imóvel. Mas tem que observar o seguinte: reserva de pelo menos 3 unidades para o atendimento aos idosos. Então tem que ter 3 unidades, né, reservadas para os idosos, tá? Implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados aos idosos, eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, que nem rampas, muito íngremes, degraus, né? Tem que eliminar isso daí, né? Tem que ter de fácil locomoção para o idoso. Tem que ter também critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão do idoso. Não sei se isso daí está sendo seguido, mas afim, né? Se você tem algum conhecimento, tem alguma experiência própria disso, sabe, de alguém que, né, fez um financiamento, o idoso fez financiamento e foi, né, e seguiu essa norma aqui, pode comentar lá aí no vídeo, tá bom? Além disso, essas unidades que são reservadas para os idosos, elas devem ficar no térreo, tá? Preferência, se possível, no térreo, tá? Para o idoso ter que subir escada e tal, que às vezes tem, vamos supor que prédios que tem poucos andares, aí não tem elevador. Então tem que, né, prioridade ser no térreo para ele, tá? E o capítulo 10 nos fala sobre o transporte para os idosos, né? O artigo 39 nos fala que os idosos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade nos transportes coletivos urbanos ou semi-urbanos. Então é isso, todo idoso a partir dos 65 anos deve ter um transporte gratuito, tá? Só apresenta lá o seu documento de identidade, tá? Para comprovar a sua idade, que ele tem o direito à gratuidade. E deve ser reservado 10% dos assentos nos ônibus, né, dos veículos de transporte público para esses idosos. E tem que ter lá aquela identificação, aquela plaquinha, quando a gente vai no ônibus, né, que tem aquela identificação lá, às vezes até é cor diferente, né, os 10% de assentos reservados estão lá, até cor diferente, com a plaquinha, indicando que ele é reservado para os idosos, né? E existe um detalhe, a legislação diz que a gratuidade do transporte para o idoso é a partir de 65 anos, né? Mas e aí? E a partir de 60 não é considerado idoso? É considerado idoso, mas aí, segundo o estatuto do idoso, fica a critério da legislação local, legislação do município, né? Dispor dos critérios da gratuidade dessa faixa etária, né? Então aí vai a critério do local, né, do município, aí definir os critérios para os idosos, né, de 60 em diante ter essa gratuidade. Artigo 40, fala sobre transporte coletivo interestadual. Deve ter a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para os idosos que têm renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, tá? Então, o idoso, ele tem renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, então ele tem direito, para ter reservado 2 vagas no transporte interestadual. E também a lei garante 50% de desconto nas passagens, no caso que esgotem essas 2 vagas gratuitas, né? Então, o idoso chegou lá no guichê lá para comprar passagem e esgotou as vagas gratuitas. Então, o que faz? A empresa deve dar 50% pelo menos de desconto nas passagens, tá? Para os idosos. O artigo 41 assegura a reserva daquelas vagas em estacionamento que a gente já conhece, né? Que é a vaga reservada para os idosos.
que nos termos da lei, né, no termo do estatuto, deve ter 5% das vagas ali reservadas para os idosos no estacionamento, certo? E tem que ser o mais próximo possível da entrada do estabelecimento, tem que ser bem próximo da entrada do estabelecimento para a comodidade do idoso, certo? Bom, pessoal, essa foi mais uma parte, tá, do nosso Estatuto do Idoso. Está acompanhando desde o início? Se não, volta lá na primeira parte, na segunda parte, tem lá nos vídeos, vai lá ler. Se gostou, dá o like, tá bom? Se inscreve, se não for inscrito ainda, tá? Ativa o sininho, tá bom? Para acompanhar as próximas postagens, que vem mais material por aí, certo? Então, um abraço a todos e espero vocês nos próximos vídeos.